Boa noite para todos vocês, que Deus abençoe a sua vida de maneira grande e poderosa nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos começar o nosso culto dessa sexta-feira, hoje noite de libertação, noite de quebra de maldição. Eu pedi para você preparar um pouco de óleo, então um pouco de azeite. Se você ainda não preparou, vai lá na cozinha, pega o azeite, quem tem um azeite, quem não tem um azeite, pega o óleo, porque eu vou consagrar o óleo, vou consagrar o azeite e eu vou fazer a unção da Santíssima Trindade. Pela fé, eu vou ungir o alto da tua cabeça, as tuas mãos e os teus pés, para que o poder de Deus venha cercar a tua vida. O mal, ele pode se esconder dos meus olhos, dos teus olhos, mas ele não pode se esconder do nosso Deus. Aonde o mal estiver atuando, na saúde, no casamento, no teu relacionamento, no teu trabalho, no teu emocional, aonde o mal estiver alojado, ele vai sair, ele vai bater em retirada no nome do Senhor Jesus. Amém? Tá todo mundo me ouvindo bem? Luzia, tá me ouvindo bem, Luzia? Luzia Rosa, tá me ouvindo bem? Só um parente, Luzia? Olha que nós somos parentes, hein? Luzia Rosa, Deus abençoe a tua vida, Luzia, em nome de Jesus. Dona Maria José, tudo bem com a senhora? Tá me ouvindo bem, Dona Maria José? Tá bem? Dona Mara, lá no sul, tá fazendo frio aí? Eita, glória a Deus, tá bastante frio. Gente, nós vamos agora entrar em oração. Você vai fazer da tua casa o teu santuário, teu lugar de oração, teu lugar de comunhão com Deus. Você não vai deixar nada te atrapalhar, você não vai deixar nada roubar a tua bênção. Você vai orar junto comigo, você vai clamar com fé. Jesus disse que tudo que nós pedirmos na oração, crendo, nós vamos alcançar, nós vamos receber. Você crê nessa palavra? Então eu vou orar, e aí na tua casa, você vai orar junto comigo. Você vai apresentar a Deus a luta, a batalha, a carga, o problema que você está passando. E a mão de Deus vai tocar na tua vida. O poder de Deus vai chegar aí na tua casa, vai tocar nos teus caminhos. E o mal vai bater em retirada no nome de Jesus. Amém? Nós vamos agora orar, nós vamos agora falar com Deus. Se você puder, aí onde você está, vai fechar os teus olhos. E nós vamos agora entrar em oração. Amém? Porque é com Deus, é buscando a Deus que nós vencemos as lutas. É buscando a Deus que o mal, ele bate em retirada, que o mal cai por terra no nome de Jesus. Se você puder, feche os seus olhos, vamos orar. Poderoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, meu Deus. Nós nos reunimos em oração nessa sexta-feira, aqui na sala de oração, aqui nesse culto online, meu Pai. E assim o fazemos, meu Deus, em o nome de Jesus Cristo. Porque, meu Deus, esse nome tem todo o poder. Esse nome, Pai, é um nome que está acima de todos os nomes. E a tua palavra diz, meu Pai, que aonde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no teu nome, o Senhor estaria no meio delas. O Senhor estaria presente, meu Pai. E nessa noite da libertação, da quebra da maldição, nós estamos aqui, Senhor, no teu nome. E eu tenho a certeza, meu Pai, que o Senhor está conosco. Eu tenho a certeza, meu Deus, que o Senhor está no nosso meio. Por isso agora, meu Deus, eu me coloco em oração, meu Pai. E eu apresento ao Senhor, meu Deus, a vida do teu povo. Eu apresento ao Senhor, meu Pai, a vida de cada pessoa, Deus, que nessa noite vem orar comigo. E esta pessoa, Pai,
Ela não vem aqui para brincar. Ela não vem aqui, Senhor, para descansar, para passar alguns momentos, para buscar entretenimento. Não, meu Pai. Ela vem buscar a tua ajuda. Ela vem buscar o teu socorro, meu Pai. Esta pessoa, meu Deus, que tem sofrido por conta de ataques espirituais. Ataques espirituais, meu Pai, na saúde, causando doenças, causando enfermidades, meu Pai. Quantas são as pessoas, meu Deus, que há muito tempo elas vêm gastando, elas vêm tratando, meu Pai, sem conseguir uma solução, sem conseguir ter saúde. Meu Pai, tem pessoas, meu Deus, que parece que quanto mais ela toma remédio, mais doente ela fica, mais enferma ela fica. Oh, meu Deus, nessa noite, Pai, vem tocar, meu Deus, com o teu poder no corpo desta pessoa. Vem tocar com o teu poder, meu Pai, na saúde desta pessoa, para arrancar, meu Deus, toda dor, toda doença, enfermidade, para arrancar, meu Pai, os espíritos da enfermidade. Meu Deus, eu oro, Senhor, eu oro por esta pessoa, Pai, que está sofrendo problemas no casamento, Senhor. É o casamento separado, ou quem sabe à beira de uma separação, por conta do ciúme, por conta das brigas, por conta da traição. Meu Deus, o Senhor é Deus que restaura, o Senhor é Deus, meu Pai, que pode todas as coisas. Então, meu Pai, agora mesmo, faz o teu poder, meu Pai, tocar, meu Deus, nesse casal. Faz o teu poder, meu Deus, tocar no coração desse marido, tocar no coração dessa esposa, meu Pai, e repreender, meu Pai, esse espírito da traição, esse espírito do ciúme, esse espírito da separação. Meu Deus, eu oro por esta pessoa, Pai, que está enfrentando problemas, meu Deus, dentro de casa, essa mãe, meu Deus, que ora comigo pedindo pela filha, pedindo pelo filho, que está, meu Deus, andando com mais companhias, que está, meu Deus, se acabando e acabando com a família, através do vício da bebida, do vício da droga, do vício do jogo, da pornografia. Meu Deus, este lar, meu Senhor, que tem sido atacado por um espírito de confusão, é briga, é confusão, é desentendimento. Meu Deus, meu Pai, a tua palavra diz que o Senhor veio para desfazer as obras do diabo. Então, meu Deus, entra nessa noite, nessa casa, repreende, meu Deus, esse espírito maligno, esse espírito imundo, meu Pai, e traz paz, meu Deus, traz paz para esta casa. Senhor, eu oro, meu Pai, por essa pessoa que está sofrendo problemas emocionais. Quantas pessoas, meu Pai, têm me pedido ajuda em oração por conta da crise da ansiedade, Senhor. Quantas pessoas, meu Pai, pedindo ajuda por conta da síndrome do pânico, da depressão, da tristeza, do vazio, do desespero. Pessoas, meu Pai, que têm pensado em tirar a própria vida. Oh, poderoso Deus, eu clamo ao Senhor, porque eu sei, Pai, que o Senhor tem a saída, que o Senhor tem a solução. Então, nessa noite, meu Pai, vem abençoar o teu povo. Nessa noite, meu Pai, vem curar o corpo, a alma, vem restaurar casamentos, vem trazer paz para o lar, vem abrir portas que estão fechadas. Abençoa, meu Pai, abençoa, meu Deus, o teu povo nessa noite, Pai. Eu peço em nome de Jesus Cristo, e nas mãos do Senhor, meu Deus, eu entrego esse culto de sexta-feira, nas mãos do Senhor, meu Pai, eu entrego esta sala de oração e peço, meu Deus, abençoa, Pai.
Abençoa aqueles que aqui já estão, meu Deus. Traz aqueles que ainda não puderam chegar, não puderam entrar, não puderam conectar, meu Pai. E que todos, meu Deus, que todos nesta noite sejam abençoados. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. E na certeza, meu Pai, que a nossa oração sobe até o trono do Senhor. Que o Espírito do Senhor visita o teu povo. Eu já te agradeço, Senhor, entregando tudo nas mãos do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, na certeza da vitória, no nome de Jesus. Amo a ti, de todo o coração, de todo o coração, meu Deus, ouve a minha oração. ouve a minha oração. São tantos os que querem o meu mal, e desejam ver o meu fim, mas eu clamo com toda a minha fé. Vem ouvir a minha oração. Abre o teu coração e clama, Rei dos Reis, Senhor meu Deus, eu clamo, vem me ajudar, meu Deus, estou aqui, preciso tanto de ti. Aí na tua casa, canta com fé, faz dessa canção a tua oração, abre o teu coração para Deus, deixa Ele entrar na tua vida nessa noite. Meu Deus, estou aqui. Fala para Ele, preciso tanto de ti. Tanto de ti. Oh, meu Pai, ouve a oração do teu povo, Senhor. Aqueles que clamam por socorro e clamam a ti. Aleluia. Clamo a ti de todo o coração, meu Deus, pede a Ele agora, ouve a minha oração. São tantos os que querem o meu mal e desejam ver o meu fim. O meu fim, mas eu clamo com toda a minha fé. Pede a Deus, vem ouvir a minha oração. Canta com toda a tua fé, Rei dos Reis, Senhor meu Deus. Eu clamo, vem me ajudar. Meu Deus, estou aqui. Preciso tanto de ti. Tanto de ti. Rei dos Reis, Senhor meu Deus. Eu clamo, vem me ajudar, meu Deus, estou aqui, preciso tanto de ti, tanto de ti, estou aqui,
preciso tanto de ti. Preciso tanto de ti. Se você puder, levante as mãos aí na tua casa para Deus, para os céus. E repita assim comigo: meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, eu entrego, Pai, a minha vida nas tuas mãos. E eu já te agradeço, porque eu tenho certeza, Pai, que o Senhor já está me abençoando, que o Senhor já está me visitando, que o Senhor já está tocando a minha vida nessa noite. Em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê, diga que assim seja, diga amém, diga graças a Deus, diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, amém e amém. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Mais uma vez, boa noite, gente. Boa noite para você que entrou depois da oração inicial, você que entrou aqui na videoconferência, boa noite. Boa noite para você que entrou pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos à nossa sala de oração dessa sexta-feira. É noite de libertação. É noite aonde o mal cai por terra, aonde o mal bate em retirada no nome de Jesus. Amém? Eu quero entregar para você uma palavra de Deus, porque culto que não tem palavra não é culto. Amém? Eu quero entregar para você uma palavra de Deus, uma palavra de fé nessa noite. Eu quero mostrar para você 2 testemunhos. Eu tenho um testemunho lá de Boa Vista, Roraima, e o outro testemunho, se eu não estou enganado, do Rio de Janeiro, mas já já eu te digo. São 2 testemunhos de pessoas que estão participando, que estão perseverando, que estão dando ouvidos à palavra de Deus. E deixa eu falar uma coisa para você, pessoal. Quando nós abrimos o nosso coração para dar ouvidos à palavra de Deus, e sob a palavra, ou seja, debaixo da palavra de Deus, você coloca a tua fé, você coloca a tua certeza, a tua confiança. A tua certeza traz a mão de Deus para a tua vida. A tua fé na palavra de Deus traz a mão de Deus até a tua vida. E se a mão de Deus chega na tua vida, o mal ele tem que sair. A doença tem que sair. A inveja tem que sair. Diante da mão de Deus, diante do poder de Deus, o mal é obrigado a sair. Mas para que a mão de Deus, para que o poder de Deus ele chegue na minha vida, eu preciso colocar a minha confiança na palavra de Deus. Eu tenho visto que muitas pessoas, elas estão colocando a sua fé no homem, colocando a fé no bispo, no pastor, no padre, no sacerdote, no apóstolo. Não. A Bíblia me ensina que a minha fé, a minha confiança, ela tem que estar na palavra de quem? De Deus. Se a tua confiança, se a tua fé estiver na palavra de Deus, escuta o que eu vou te falar. Se a tua fé, se a tua confiança estiver na palavra de Deus, a sua bênção, a sua vitória é só uma questão de tempo. Por que que eu digo isso? Porque Deus não desampara ninguém. Davi disse assim: eu nunca vi um justo ser desamparado.
Pensa comigo, gente. Se esse Deus, ele vê os fios de cabelo da nossa cabeça, a Bíblia diz que está todo contado. Imagina só. Se esse Deus, ele vê os fios de cabelo da tua cabeça, ele está vendo a tua confiança nele. Ele está vendo a tua fé na palavra dele. Você pode ter certeza. Ele vai te dar a vitória. O mesmo eu não posso dizer para aquela pessoa que está colocando a fé no homem. Ah, não, é o bispo que vai resolver o meu problema. Ah, o bispo precisa tanto de Deus ou mais que você. Ah, não, é o sacerdote, é o pastor, é o profeta. Sabe o que acontece? As pessoas que colocam a fé no homem, elas vão criar uma expectativa, não vai acontecer nada, e depois elas vão colocar a culpa em quem? Em Deus. Quando Deus não tem nada a ver com isso. A palavra de Deus é bem clara, não deixa dúvida. A palavra de Deus mostra que se eu confiar na palavra dele, ele vai trabalhar na minha vida. Você quer Deus trabalhando na tua vida? Quer Deus abençoando a tua vida? Carla, eu estou orando pela tua filha, hein, Carla? Eu estou orando pela tua filha, em nome de Jesus. Já deu tudo certo. Amém. Daqui a pouco eu vou estender a mão, Deus vai tocar nela, ela vai ficar bem. Já está em casa já? Está em casa? Está no hospital ainda? Eu vou orar em nome de Jesus. Deus vai entrar com providência. Tá bom? No nome de Jesus. Quando eu coloco a confiança na palavra de Deus, Deus, gente, ele não é injusto. Deus é justo. E ele vai te abençoar. Ele vai te dar a vitória. Se você tem a sua Bíblia aí na tua casa, abra a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 11 e versículo 24. Marcos 11, 24. Se você não tem a Bíblia, eu vou compartilhar a minha tela aqui com você. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Deixa eu compartilhar aqui. 11, 24. Olha só o que Jesus disse. Olha essa palavra do Senhor Jesus. Deixa eu colocar aqui na tela para você. Não é a palavra do bispo, não. É a palavra do Senhor Jesus. Jesus disse assim: eu lhes digo que sempre que vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam. E isso será seu. Presta atenção. Essa linguagem aqui é bem fácil para você compreender. Jesus disse assim: eu lhes digo que sempre que vocês orarem, daqui a pouco nós vamos orar forte, e pedirem alguma coisa, cada um aqui tem pedido, ou tem pedidos. Tem uns aqui que vão pedir para a saúde. Tem outros que vão pedir para o casamento, para a vida amorosa, para a saúde, para a libertação do familiar, para o trabalho. Jesus está dizendo que sempre que você orar e você pedir a Deus alguma coisa, Senhor, me cura. Senhor, liberta o meu filho. Senhor, abre a porta de trabalho. Jesus disse assim: creia que você já recebeu. Ou seja, você faz a oração e dentro do teu coração você toma posse. Esse tomar posse
Não pode ser só de boca, gente. Tem gente que fala, eu tomo posse, eu recebo, mas no minuto seguinte ela está contando derrota. No minuto seguinte, ela está dizendo, eu não consigo nada na minha vida, nada dá certo, então ela não crê. Porque o que Jesus está ensinando aqui é você ter fé e você usar a sua fé. Porque tem gente que tem a fé. Você está aqui porque você tem fé. Mas não basta ter a fé, você precisa usar essa fé. E Jesus está ensinando aqui, ó. Quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam. Ou seja, primeiro eu creio dentro do meu coração. Primeiro eu creio dentro do meu coração na minha vitória. Eu creio na minha cura. Eu creio na libertação do meu familiar. Eu creio que eu já consegui esse emprego. Eu creio na minha vitória. Primeiro você crê dentro de você. Primeiro você tem certeza dentro de você. E repito, essa certeza não pode ser apenas de boca. Ela tem que ser dentro do teu coração. De tal ponto que, se alguém disser o contrário, você não aceita, porque dentro de você tem a certeza do teu milagre. Jesus disse, se você crê que já recebeu, se você tiver a certeza dentro do teu coração, depois da oração, primeiro você orou, meu Deus, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, Senhor, eu te agradeço. Você vê que eu oro assim, meu Deus, eu te agradeço, porque eu tenho certeza da vitória. Está aqui dentro. Jesus disse, isso que você pediu vai ser seu. Você pediu saúde, vai chegar a saúde. Oh, glória a Deus. Você pediu libertação, vai chegar a libertação. Você pediu para Deus abrir a porta vai abrir. Mas primeiro a certeza tem que estar dentro de você. E aí entra o inimigo. Aí entra Satanás. Satanás, ele conhece a palavra. Satanás sabe que se você pedir e você guardar essa certeza dentro do teu coração, a tua vitória vai chegar. Tua vitória vai chegar. Porque é a palavra de quem? Hein, Maria do Carmo? É a palavra de Deus. Satanás conhece a palavra mais do que a gente. Ele sabe, Maria, que se você pedir e você conservar essa certeza, eu tenho certeza da minha bênção, eu tenho certeza da minha vitória, eu tenho certeza do meu milagre. Jesus disse que esse milagre vai ser teu. O inimigo sabe disso. Então o que ele faz? Ele trabalha para tirar do teu coração o quê? A certeza. Porque ele sabe que se ele tirar a certeza, ele tirou a tua bênção. Ele sabe que se ele colocar dúvida dentro de você, vai tirar a fé. Essa palavra, esse versículo é muito poderoso. Sempre que vocês orarem e pedirem, creiam que já receberam. E o que você está pedindo, Deus vai entregar na tua mão. Eu estava meditando na palavra antes do culto, pedindo a Deus, Senhor, me dá a direção. Eu não quero ir fazer o culto e falar o que eu acho, mas aquilo que o teu povo precisa. E Jesus me deu essa palavra. E eu estava meditando em 2 exemplos da Bíblia de pessoas que pediram e guardaram a certeza no coração. A Bíblia vai falar do centurião romano. Esse homem não era de Israel. E esse homem foi até Jesus pedir pelo seu colaborador, pelo seu empregado. A Bíblia diz que o empregado estava de cama, paralítico, Dona Maria José, e sofrendo horrivelmente. Olha só a situação. E esse centurião foi
Ele foi falar com Jesus: Senhor, o meu criado está nessa situação. E Jesus disse assim: eu vou na tua casa. Mas aquele homem, ele tinha tanta certeza do poder da palavra de Deus, que aquele homem disse assim: não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. O Senhor é Deus. Manda uma palavra. Manda só a tua palavra. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade. E eu digo alguém vai e ele vai. E eu digo o outro vem e ele vem. Ou seja, ele estava dizendo, se o Senhor falar, vai acontecer. E Jesus disse assim, pode ir. Pode ir e seja feito conforme a certeza que está dentro do teu coração. E a Bíblia diz que aquele centurião voltou para casa. Quando ele chegou em casa, a Bíblia diz que aquele que ele tinha deixado de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente, não tinha mais nada. Mais nada. Mais nada. Aí ele perguntou, que horas que aconteceu isso? Aí disseram, foi tal hora. Foi exatamente na hora que Jesus mandou a palavra e ele creu. Esse versículo aqui. Aquilo que você pedir, creia primeiro dentro do teu coração. Tenha certeza, é minha essa bênção. É minha essa vitória. Eu recebo o meu milagre. E não deixa o inimigo tirar essa certeza do teu coração. Porque aquilo que você pediu, e você está crendo no teu coração, Jesus disse que vai ser seu. O centurião foi pedir pelo criado, que estava de cama, paralítico e sofrendo horrivelmente. E agora o rapaz já não tinha mais nada. Outro exemplo da Bíblia, a mulher cananeia. A Bíblia diz que essa mulher não era de Israel também. Ela não era de Israel. E a filha dela estava horrivelmente endemoniada. Meu Deus do céu. Você imagina uma pessoa cheia de demônios. Como é que não está a vida dessa pessoa? O que essa pessoa não está fazendo? Com quem que ela está andando? Como é que está? Talvez você está aqui, você mãe, você pai, e você sabe, você tem consciência que tem demônios no teu filho. Bispo, não é normal, bispo. Era um menino bom e agora eu não reconheço mais o meu filho. Não reconheço mais a minha filha. Alcoolismo, destruindo tudo. Eu recebi essa semana uma mãe pedindo ajuda em oração. Bispo, o meu filho sofre de depressão, é alcoólatra e hoje ele tentou suicídio. Olha só. Olha só. A Bíblia diz que a mulher cananeia estava com a filha horrivelmente endemoniada. E ela foi até Jesus. Foi uma luta para ela chegar até Jesus. Barreira, dificuldade, obstáculo. Ou seja, o mal sabe que se você buscar Deus, tua vida vai mudar. O problema é que tem gente que está buscando resolver o problema, ela não quer Deus. Eu não estou falando de você buscar resolver o problema. Eu estou falando de você buscar Deus. Porque se você buscar Deus, com Deus tu vai resolver o problema. Amém? Tem gente que está querendo só resolver o problema. Ela não quer saber de Deus. Você vê, por exemplo, eu estou entregando a palavra. Tem gente que o ouvido está comichando. Ah, ora. Porque ela não quer saber das coisas de Deus. Mas ela não entendeu, não caiu ainda a ficha, que é com Deus que eu vou resolver. Jesus disse assim, sem mim, nada podes fazer. Sem Deus tu não vai resolver nada. Então não se engane. A oração, gente. A oração é para Deus.
A oração é conversa com Deus, é diálogo com Deus. Ou seja, eu estou buscando em Deus a saída, a solução. Quando a pessoa ela busca Deus de verdade, ela vence a batalha. E eu falo isso para você, eu não falo do que eu li na Bíblia, não. Eu falo isso, gente, por experiência. Eu estou com 56 anos. 41 anos eu prego a palavra. Eu comecei a pregar com 15 anos. Com 15 anos. Deus me deu o privilégio de pregar no Brasil em todas as regiões. Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Deus me deu o prazer de pregar mais de 10 anos no exterior. E todo esse tempo, o que eu tenho visto é o seguinte: aqueles que se apegam a Deus de todo o coração, a vida deles muda. Aqueles que querem só resolver o problema, não resolve nada. Porque o meu problema, eu vou resolver com quem? Com Deus. A Bíblia diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vai ser acordar cedo, dormir tarde. Ou seja, se Deus não estiver na frente, não vai resolver. E Deus, ele passa a estar à frente quando eu confio na palavra dele. A mulher cananeia estava com a filha endemoniada, foi uma luta para chegar em Jesus, mas ela chegou em Jesus. E quando ela chegou em Jesus, ela pediu, Senhor, me ajuda, minha filha está endemoniada. Liberta a minha filha. E Jesus disse para ela, mulher, pode ir, seja conforme a tua fé. E a mulher foi embora. E quando aquela mãe chegou em casa, a filha que ela tinha deixado endemoniada estava liberta. Ou seja, ela pediu, ela creu no coração. Creia no teu coração. Nós vamos orar. Eu vou orar muito forte nessa noite. Creia no teu coração. E a mão de Deus vai chegar aí na tua saúde. A mão de Deus vai entrar aí na tua casa. A mão de Deus vai tocar nos teus caminhos. A mão de Deus vai tocar na tua vida. E esse mal vai sair. E a bênção de Deus vai chegar no nome de Jesus. Amém? Eu lhes digo que sempre que vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam. E isso será seu. Amém? Você crê nessa palavra? Bispo, eu creio. Então aí na tua casa, repita assim comigo, meu Deus, eu tomo posse da tua palavra no meu coração. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu vou mostrar para você aqui 2 testemunhos e depois nós vamos orar. Tem alguém que ainda não preparou o óleo? Prepara o óleo. Vai lá na cozinha, pega um pouquinho de óleo. Dona Mara, por causa do frio hoje, não preparou o óleo, né? Preparou, Dona Mara? Tá aí? Vó Lizinete, cadê o azeite? Cadê o óleo, vó? Preparou aí? Ô, Carla, cadê o óleo que eu vou ungir a tua filha agora? Tá aí o óleo? Amém. Ah, esqueceu, né? Mas tá bom, vou estender a mão aí, Deus vai tocar. Mas não esquece, não. Depois tu vai em casa, quando for em casa, traz o óleo e unge ela. Ou melhor, você vai levar ela para ungir em casa no nome de Jesus. Você vai levar ela para ungir em casa no nome de Jesus. Prepara aí o óleo. Dona Maria José, cadê o óleo da senhora, Dona Maria José? Ah, tá aí preparada? Eita, glória a Deus. Amém. Segura aí na tua mão, eu vou consagrar o óleo, vou consagrar o azeite. E pela fé, eu vou fazer a unção em nome de Jesus. Eu vou ungir o alto da tua cabeça. Eu vou ungir as tuas mãos. Eu vou ungir os teus pés. E a mão de Deus, o poder de Deus, vai tocar na tua vida. E esse mal vai sair. Esses espíritos malignos vão sair no nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai,
Em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, eu apresento em oração, meu Pai, o azeite, o óleo, que essa pessoa, meu Pai, em casa, ela levanta em oração, ela apresenta em oração. Meu Senhor Jesus, consagra com o teu poder, meu Pai. Consagra, meu Deus, com o teu Espírito. Que não seja, meu Pai, mais um simples azeite. Que não seja, meu Pai, mais um simples óleo, Senhor. Mas que a partir de agora, meu Pai, o que esta pessoa levanta agora na oração, seja o teu poder, seja o teu Espírito, meu Pai, seja fogo do Senhor. E no momento, meu Deus, eu ungi a cabeça dessa pessoa, as mãos, os pés. Meu Deus, que o poder do Senhor venha cercar, meu Pai, todas as áreas da vida dessa pessoa. E aonde tem o mal alojado, aonde tem espíritos malignos atuando, meu Pai, eles vão cair por terra. Eles vão bater em retirada. Consagra, meu Deus. Consagra e abençoa. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga que assim seja. Amém. E graças a Deus. Amém? Olha para mim. Eu vou fazer agora pela fé a unção. Jesus disse que tudo é possível que crê. Então, pela fé, eu estou aí na tua casa agora. Eu unjo o alto da tua cabeça com a unção de libertação, com a unção de quebra de toda maldição. Receba a unção no alto da tua cabeça. Coloca o óleo aí na tua cabeça. Isso. Vó Carmelita, unge a cabeça aí, vó. Isso. Em nome de Jesus. Apresenta as mãos agora sim. Pela minha fé, eu unjo as tuas mãos com a unção de libertação. Passo óleo nas mãos assim. Esse óleo, esse azeite está consagrado. Recebe unção de libertação nas tuas mãos. Pela fé, eu unjo agora os teus pés. Unge aí o pé direito agora. Unge o esquerdo aí agora. No nome de Jesus. Se você tem fotografia da família, unge a foto aí. Unge a peça de roupa. Ô Carla, em nome de Jesus, pela fé eu unjo a cabeça da tua filha. Eu unjo a cabeça dela e o poder de Deus vai tocar nela. Esse mal vai sair e ela vai ficar bem para a glória de Deus. Amém? Quem tem foto aí, quem tem peça de roupa, unge aí no nome de Jesus. Você que preparou aquele sal que eu pedi para você preparar para a libertação do vício, deixa o sal aí próximo. Eu vou consagrar o sal também e depois eu falo para você como é que você vai fazer. No nome de Jesus. Ungiu a foto da família, ungiu a peça de roupa. Então agora, gente, eu vou fazer a oração forte. Eu vou orar forte em nome de Jesus. Eu vou pedir para você ficar sentada, ficar sentado, porque essa oração vai ser para quebrar bruxaria, feitiçaria, magia, olho grande, inveja. Pode acontecer que na hora da oração forte, você sinta arrepio no teu corpo, sinta peso no teu corpo, sinta tonteira, sinta mal-estar. Não fica com medo. Se tem um mal aí no teu corpo, eu declaro que ele vai sair sem manifestar. Você vai ficar bem. Tem muita gente que na hora da oração tem ânsia de vômito.
Pessoas que comeram comida trabalhada. Alguém trabalhou uma comida, ofereceu para os demônios e deu para ela comer. Ou então pessoa que trabalhou uma bebida, um suco, um refrigerante e deu para ela. E essa pessoa tem problemas de estômago e na hora da oração ela tem ânsia de vômito. Eu vou orar forte. O mal vai sair no nome de Jesus. Aí onde você está, eu vou pedir para você fechar os seus olhos e nós vamos orar forte agora. Eu vou estender a minha mão e pela fé eu vou estar colocando as minhas mãos no alto da tua cabeça. E aonde o mal tiver, ele vai sair. Ele vai bater em retirada. Feche os teus olhos, por favor. Feche os teus olhos. Meu Deus e meu Pai, está escrito na tua palavra que o Senhor veio a este mundo para desfazer todas as obras do diabo, todas as obras do inferno. Por isso agora, meu Pai, em o nome de Jesus Cristo, eu estendo a minha mão, meu Pai, e pela minha fé, eu estendo a minha mão na direção da vida dessa mulher, na direção da vida desse homem agora. Eu estendo a minha mão, meu Pai, na direção da vida desses jovens, dessa criança, da filha da Carla, meu Pai. E eu peço, meu Deus, entra com o teu poder agora, Pai. Que da minha mão saia fogo do teu poder. Que da minha mão saia fogo do Espírito Santo, meu Pai. E comece a entrar na vida desta pessoa agora. Do alto da cabeça até os pés. Meu Deus, comece a passar com o teu poder agora, no sangue, na carne, na pele, nos ossos, nos órgãos desta pessoa. Meu Deus, comece a passar no emocional desta pessoa agora, na vida desta pessoa agora, meu Pai. E aonde o mal estiver alojado, aonde o mal estiver incubado, aonde o mal estiver atuando, comece a sair agora, sem manifestar, Espírito, comece a sair do corpo, desta pessoa agora, comece a sair da vida dela agora, espírito de doença, espírito de enfermidade, espírito de insônia, de depressão, de nervosismo, de medo, de ansiedade, de pânico, espírito maligno que foi mandado para a vida desta pessoa. Você foi pago, fizeram um trabalho numa sexta-feira, foi feito um trabalho lá na encruzilhada, um trabalho lá na mata, lá no cemitério, numa sexta-feira, o nome dessa pessoa foi levado lá para a encruzilhada e colocado num trabalho com farofa, com cigarro, com charuto, com uma galinha preta, com champanhe, com vela vermelha, com vela de 7 dias, e você, espírito maligno, você entrou no corpo desta pessoa e está aí colocando doença, e está aí colocando enfermidade. Há muito tempo essa pessoa está doente, há muito tempo essa pessoa está enferma, há muito tempo essa pessoa está sofrendo, ela está lutando, mas ela não consegue ter saúde, ela está lutando, mas a vida dela está travada, a vida dela está trancada, está amarrada, porque você tranca a porta, você tranca caminho, você, espírito maligno, está na vida dela, está no corpo dela, está no emocional dela. Eu ordeno, comece a sair agora, espírito maligno que causa insônia, sai do corpo dessa pessoa agora.
Espírito da insônia, essa pessoa não dorme, ela toma remédio, ela toma calmante, ela toma sonífero, ela toma tranquilizante e ainda assim ela não consegue dormir, porque você está colocando a insônia, e quando essa pessoa chega a dormir, ela tem pesadelo com rituais, ela tem pesadelo com mortos, ela tem pesadelo com coisas horríveis. É você, Satanás, é você, maldito, que está no emocional dela, que está na mente dela, é você que coloca o nervosismo, essa pessoa é muito nervosa, você que está no sistema nervoso dela, você que coloca dor de cabeça constante há muito tempo, essa pessoa sofre com uma dor de cabeça, e quando chega sexta-feira parece que a cabeça dela vai estourar, vai explodir, ela toma analgésico e não resolve, ela toma remédio e não resolve. Sai daí agora, sai da cabeça dela agora, em nome de Jesus Cristo, espírito da perturbação, espírito maligno que quer levar essa pessoa à loucura. Ela está vendo coisa dentro de casa quando não tem nada, ela vê sombra dentro de casa, ela vê pessoas que já morreram na frente dela. É você que está na mente dela, é você que está no pensamento dela, você que está fazendo essa pessoa ouvir vozes, ela ouve pessoas chamando por ela, e quando ela olha não tem nada, não tem ninguém, ela ouve pessoas que já morreram, que já partiram, chamar por ela, chamar o nome dela, e quando ela olha não tem nada. Em nome de Jesus, vai saindo do corpo dela, vai saindo da mente dela, espírito maligno que coloca pensamento suicida, espírito maligno que coloca desejo de suicídio, o espírito do cemitério, o espírito da morte, sai do corpo dessa pessoa, sai do corpo dela, sai da saúde dela, sai do emocional dela. Meu Deus, meu Pai, meu Rei, envia, Senhor, envia agora do teu poder aí nessa casa, envia do teu poder aí agora no filho, na filha, no marido, na esposa. Meu Deus, passa agora nos 4 cantos desta casa, e aonde tem bruxaria, aonde tem feitiçaria, aonde tem magia, aonde tem um trabalho escondido, aonde o trabalho foi lançado para acabar com o casamento, para separar o casal, para esfriar o casal, eu ordeno, sai daí agora, espírito do ciúme, espírito da traição, espírito da separação. Meu Deus, meu Pai, envia agora, Senhor, do teu poder. Envia agora fogo do Senhor, envia fogo do Espírito Santo e vai queimando, 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 vai queimando a inveja, vai queimando o olho grande, vai queimando o ritual, vai queimando a magia negra, aonde o mal, meu Deus, estiver atuando, aonde o mal estiver alojado, aonde o mal estiver escondido, seja no corpo desta pessoa, seja no emocional dela, seja aí dentro da casa dela, nos caminhos dela, eu repreendo agora todo mal, eu repreendo agora toda feitiçaria, eu repreendo agora toda bruxaria, toda magia, e ordeno, saia do corpo desta pessoa, saia do emocional, saia dos caminhos dela, de dentro da casa dela, saia todo mal agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Levante as mãos para Deus aí na tua casa. Levante as 2 mãos com fé para o alto. E diga assim comigo: meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, eu apresento as minhas mãos. Diga assim comigo, povo de Deus: meu Deus, consagra as minhas mãos. Abençoe as minhas mãos, coloca fogo do teu poder, fogo do Espírito Santo, e quando eu colocá-las sobre a minha cabeça, que desça fogo do céu na minha vida, que desça do teu poder na minha vida, e todo mal seja quebrado, todo mal seja queimado em nome de Jesus. Se você puder, coloque as mãos no alto da tua cabeça. As tuas mãos estão abençoadas. Coloque as mãos bem na coroa da tua cabeça. Não diga nada não, só pense em Deus. Só pense em Deus.
As tuas mãos estão abençoadas. O poder de Deus toca aí na tua vida. O poder de Deus entra em forma de fogo da cabeça aos pés. O poder de Deus toca aí no teu emocional. O poder de Deus entra aí na tua casa agora. E aonde o mal está escondido, aonde o mal está atuando, aonde o mal está alojado, ele recebe fogo agora. Meu Deus, vai queimando, 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 queimando todo o mal. Vai queimando toda a feitiçaria, toda a magia negra, todo o olho grande, toda a inveja, todo o ritual. Vai arrancando, meu Deus, essa doença do corpo, da alma. Vai arrancando esse espírito da separação do meio do casal. Vai arrancando esse espírito da briga, da confusão de dentro dessa casa. Vai tirando, meu Pai, toda a amarração do trabalho dessa pessoa, da vida profissional dela. Vai saindo todo mal. Satanás, a tua força é quebrada. A tua força é quebrada. Solta agora a vida desta pessoa, solta o corpo dela, solta a casa dela, solta o emocional. Você vai embora agora, você vai sair agora pela minha fé. Diga assim comigo: todo mal vai sair agora do meu corpo, do meu emocional, de dentro da minha casa, dos meus caminhos, da minha vida. Todo o mal, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tira as mãos da tua cabeça com fé e diga: saia. Outra vez: saia. Mais uma vez: todo mal, em nome de Jesus, sai. Diga: não volte mais. Fala com fé, gente. Não volte nunca mais. Em nome de Jesus. Respira profundo aí na tua casa. Diga graças a Deus. Diga graças a Deus. Todo mal caiu por terra. Todo mal caiu por terra. Todo mal bateu em retirada. Seja livre agora. Seja livre agora. Seja livre de todo mal agora. Seja liberta. Seja liberto. Recebe saúde no teu corpo agora. Em nome de Jesus. Esse espírito da doença, da dor, da enfermidade foi para o inferno. Seja curada. Seja curado em nome de Jesus. Meu Deus, eu declaro sobre a vida dessa criança, meu Pai, que ela fique livre de todo mal, meu Pai. Quer físico, quer espiritual. Que ela seja curada agora. Que ela seja curada agora. Deus, eu declaro em nome de Jesus a libertação no emocional, meu Pai. Que essa pessoa seja livre dessa crise de ansiedade, desse pânico, dessa depressão, dessa tristeza, dessa aflição. Em nome de Jesus, seja livre agora. O meu Deus te liberta. Meu Deus te liberta. Seja livre. Seja livre em nome de Jesus. Eu declaro restauração no casamento. Que esse espírito do ciúme vá para o inferno. Que esse espírito da traição vá embora. Que haja restauração, meu Pai. Que haja restauração, meu Deus, nesse casamento.
Eu profetizo, meu Deus, paz para dentro dessa casa, meu Pai. Que esse espírito da briga, que esse espírito da desavença, da confusão, vai para o inferno, Satanás. Vai para o inferno todo mal. E que a partir de hoje, meu Pai, haja paz dentro dessa casa. Haja paz dentro dessa casa. Eu determino, meu Deus, que essa pessoa, Pai, que estava com a vida amarrada, estava com a vida travada, esse tranca-porta, esse tranca-caminho foi para o inferno. E as coisas vão começar a andar para frente. Vão começar a dar certo a partir de hoje. Eu abençoo a tua vida. Eu abençoo a tua vida. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida. Se você crê, toma posse da tua bênção. Recebe libertação. Seja livre agora. Se você crê, diga: eu recebo a minha bênção. Diga: eu recebo a minha bênção. Declara aquilo que você pediu. Se você pediu pela saúde, você vai declarar: eu recebo a minha saúde a partir de hoje. Eu recebo, meu Pai, a bênção para o meu trabalho. Eu recebo a bênção aqui para dentro da minha casa. Eu recebo bênção para o meu emocional. Declara a tua bênção. Jesus disse: aquilo que você pedir na oração, creia que já é teu. Creia que você já recebeu. E vai ser seu. Vai ser. Então creia no teu coração que aquilo que você pediu, Deus te entregou. Aquilo que você pediu na oração, Deus te entregou. Se você crê, agradece. Agradece a Deus. Não peça mais. Não peça mais, gente. Agradece. Eu não sei o que você pediu, mas aquilo que você pediu, agradece a Deus. Agradece de coração. Não apenas de boca para fora, mas de coração. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a bênção já é minha. Agradece pela tua bênção. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Eu tenho certeza, meu Pai, que todo mal caiu por terra. Eu tenho certeza, meu Deus, que todo mal bateu em retirada. E que a luz do Espírito Santo, meu Pai, entra na vida dessa serva do Senhor. Entra na vida desse servo do Senhor. Sejam abençoados. Sejam abençoados. Aleluia. Louvado, glorificado, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado, glorificado seja o teu santo nome, meu Pai. Obrigado pela bênção. Obrigado pela vitória. Obrigado pelo milagre, meu Pai. No nome de Jesus, nós louvamos o teu nome. Nós glorificamos ao Senhor, Pai. Aleluia. Aí na tua casa, você vai louvar a Deus. Você não vai pedir mais, você vai louvar. Se uma se agitar, Você vai louvar a Deus aí na tua casa. tudo escurecer, Louve a Ele. e parecer que eu não vou sobreviver. Se o meu coração Sentir que é o fim. sentir que é o fim, Eu vou manter meus olhos eu vou firmes no manter Senhor. os meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram As promessas. promessas do Senhor. Tudo contribui. Tudo contribui para o meu bem. Céu e terra vai passar, Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não vai meu falhar. Deus não falhará. O teu Seu amor amor
brilhará brilhará e sempre cuidará de e mim. sempre cuidará de mim. Canta agora, nada temerei. Nada temerei. Sei que não estou Sei que sozinho. não estou sozinho. Todo-Poderoso. Todo-Poderoso é o meu amigo. Tua voz acalma o mar. Tua voz acalma o mar. Milagres. Faz milagre acontecer. Eu posso crer e descansar em Deus. Descansa o teu coração. Descansa o teu coração. Aleluia. Nada temerei. Sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso. Todo-Poderoso é o meu amigo. Tua voz acalma o mar. Voz acalma o mar. Faz milagres. Faz milagre acontecer. Eu posso crer e descansar em Deus. Acalma o teu coração. Deus ouviu a tua oração. Calma o teu coração, dona Leontina. Deus ouviu a tua oração, mulher de Deus. Aleluia. Se o mar se agitar E tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver. se o meu coração Se o meu coração sentir que é o fim, sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram Circunstâncias não alteram as promessas. do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Tudo contribui para o meu bem. Céu e terra vai passar, Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará brilhará e sempre cuidará. e sempre cuidará de mim. Abre o teu coração e canta, nada temerei. Nada temerei. Eu sei que eu não estou sozinho. Sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso. Todo-Poderoso é o meu amigo. Tua voz acalma o mar. Tua voz acalma o mar. Faz milagre acontecer. Eu posso crer e descansar em Deus. Vamos com mais fé, igreja. Nada temerei. Nada temerei. Se você crê, louva. Sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. É o meu amigo. Sua voz acalma o mar. Faz milagres. Eu posso crer e descansar em Deus. Aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado, bendito, glorificado seja o teu nome. Obrigado, Jesus. Diga amém. Diga graças a Deus. Se você puder, aplauda ao Senhor Jesus Cristo aí na tua casa. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo. Recebe a tua bênção. Aleluia. Aleluia. Calma o teu coração, descansa o teu coração. Ele ouviu a tua oração. Só creia. Somente creia. Só creia no teu coração. Quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creia que já receberam aqui dentro. E vai ser teu. Você orou comigo, não orou? Então creia. Creia dentro do teu coração. Creia no teu coração. Por isso que eu falei, agradece. Obrigado, Senhor. Obrigado. Porque Jesus disse, se você crê no teu coração, já é seu. Já é sua vitória no nome de Jesus.
Amém? Ô Carla, em nome de Jesus, eu tenho certeza que Deus tocou aí na tua filha. Tu vai contar esse testemunho. Só creia no teu coração. Só creia dentro do teu coração. Você vai contar o testemunho que a tua filha está bem, para a glória de Deus. Amém? Olha para mim, gente. A bênção de Deus está aí com você. Quem acha que está abençoado? Você acha? Eu não acho, não. Eu tenho certeza. Eu perguntei quem acha, todo mundo levantou a mão. Oh, meu Deus do céu. Hã? Quem acha que está abençoado? Ainda tem gente levantando a mão ainda. Gente, não ache. Tenha certeza. Fé. Certeza daquilo que tu espera. A convicção daquilo que você não vê. Eu tenho certeza que a bênção está com você. E você, escuta o que eu vou te falar. A partir de hoje, dessa noite, você vai ver diferença. As coisas vão começar a destravar. Vai começar a abrir. Vai começar a dar certo. Eita, a dona Isabel tá com sono, hein, dona Isabel? Dona Isabel, lá no Piauí, tá com sono danado, hein, mulher de Deus? Tá muito cansada? Acordou cedo hoje? Acordou muito cedo? Eita, não, já vou terminar já. Amém? A bênção de Deus, gente, tá na tua vida. É você crer no teu coração. Deixa eu falar uma coisa para você. Pega firme na tua campanha toda sexta-feira de libertação. Pega firme, toda sexta-feira. Toda sexta-feira vem participar da sala de oração para libertação. Seja para você, seja para o teu familiar, toda sexta-feira. E junto com a sexta-feira, você coloca o culto de domingo. Domingo é o culto da família e adoração a Deus. E fortalecimento espiritual. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 6, vai dizer assim: fortalecei-vos no Senhor. Você precisa se fortalecer com a presença de Deus. Se você estiver fortalecido com a presença de Deus, vai vir luta. Com certeza. Vem para todo mundo. Vem para você, vem para mim, todo mundo. Enquanto, gente, a gente estiver vivendo nesse mundo, vai ter luta. Enquanto a gente estiver vivendo nesse mundo, vai ter luta, vai ter batalha. É aquela história, é matar um leão todo dia. E se você não matar o leão de hoje, amanhã você tem 2 leões para matar. Enquanto a gente estiver vivendo nesse mundo, vai ter luta. Descanso vai ser só lá na glória. É por isso que você precisa se fortalecer com a presença do Espírito Santo. Porque se você estiver fortalecida na tua fé, quando vier a luta, você não vai decair. Você vai continuar firme. E você vai vencer aquela luta e vai vencer outra, e assim você vai se fortalecendo e crescendo a cada dia. Amém? Domingo, eu vou estar fazendo 2 cultos pela família e fortalecimento espiritual. Vou fazer o culto presencial aqui em Campinas. Você que está comigo aqui na live, você que está comigo aqui na sala de oração, se você mora aqui em Campinas, São Paulo, se você mora aqui nas cidades, aqui no entorno, vem para o culto presencial domingo, 8 horas da manhã. Nós vamos estar aqui no auditório do Hotel Eurosuite, aqui no centro de Campinas, na rua Regente Feijó, 595, bem aqui no centro. Você mora aqui em Campinas, vem para o culto presencial. Vou repetir o endereço. Rua Regente Feijó, 595 aqui no centro, no auditório do Hotel Eurosuite, próximo aqui do Terminal Central. Bispo, eu moro em outra região. Eu moro em outra cidade, eu moro em outro estado. Aqui nós temos pessoas de outros países aqui. Lógico, se você mora em outra região, em outra cidade, não tem como você estar no culto presencial. Mas não tem problema, porque 8 da noite, Dona Maria José, tem o culto domingo. 8 da noite tem o culto online, tem a sala de oração, culto da família e busca da presença de Deus e oração do Espírito Santo. E domingo, gente, agora vai ser dia de batismo nas águas, hein? Domingo agora,
Eu vou fazer batismo nas águas 8 da noite. Você que está aqui entregou a tua vida para Jesus, bispo. Eu entreguei a minha vida para Jesus e eu quero me batizar. Então você vai se preparar para domingo. Domingo, no culto das 8 da noite, eu vou fazer o batismo. Jesus disse assim: aquele que crer e for batizado será salvo. O batismo não é para você fazer parte da igreja A, B ou C. O batismo é para você sepultar a velha criatura. Você começar nova vida com Cristo. O batismo é para a salvação da sua alma. Quando a pessoa entrega a vida dela para Jesus de verdade. Não é Jesus que eu quero e ponto final. Quando a pessoa entrega a vida dela para Jesus de verdade, o primeiro passo que ela dá é batismo nas águas. Domingo eu vou fazer o batismo. Bispo, eu quero me batizar, eu quero ser batizado, ser batizada. Você vai preparar aí na tua casa uma bacia vazia, e uma jarra d'água. Enche a jarra d'água. E eu vou te batizar. Eu vou te batizar em o nome de Jesus, para que a velha criatura morra e você comece nova vida com Cristo. Domingo, 8 da noite, no nome de Jesus. Bispo, eu quero me batizar, bispo. Você que quer se batizar, não esquece não. Você vai entrar lá no meu WhatsApp depois. Se você não tem o meu WhatsApp, anota aí 11 972 25 3106. Você vai entrar lá no meu Zap. Você vai colocar o teu nome completo e a palavra batismo. Eu estou fazendo a lista daqueles que querem se batizar. E no domingo nós vamos fazer o batismo. Bispo, eu não sei ler e escrever, mas tu sabe falar, não sabe? Então você vai lá, manda um áudio, fala o teu nome, fala assim: bispo, eu quero me batizar. Vou anotar o teu nome e no domingo eu vou fazer o batismo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero agora, gente, olha aqui para mim, por favor. Deixa eu fixar aqui a minha imagem novamente. Eu quero fazer a oração agora pela tua vida financeira. Quem aqui você precisa da mão de Deus na tua vida financeira? Faz assim, você que está aqui na vídeo, deixa eu ver. Amém. Você que está pelo YouTube, escreve aí, quem precisa da bênção de Deus na tua vida financeira? Eu vou orar agora, eu vou orar em nome de Jesus pela tua vida financeira. Eu vou orar em nome de Jesus. Você que está pelo YouTube e precisa da bênção financeira, escreve aí para mim ver, mas escreve rápido, gente. Se você ficar pensando ali, a Kaline já escreveu. A Kaline, acho que é Kaline, tá certo. Kaline Rainer. Eu, Maris, eu, bispo. Maurício, Miliana, eu, bispo. Eita, todo mundo, né? Todo mundo, né? Olha aqui para mim, gente. Preste atenção. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero agora pedir a sua oferta. Escuta o que eu vou te falar. Não sai, não. Ninguém aqui, gente, é obrigado a dar oferta. Mas nós estamos no culto. Quando você vai ao culto, no culto o pastor não pede a oferta. Isso aqui é um culto. E eu peço a oferta. E eu peço a oferta aqui, gente. Você que está aqui comigo há algum tempo, você que já falei com você pelo áudio, eu nunca vou mandar áudio pedindo nada para você. Nada. Nada, nada. Eu falo de dízimo, eu falo de oferta, eu falo aqui no culto. E eu estou amparado pela lei. Mas nunca eu vou mandar áudio para você, ou fulano, dá isso, dá aquilo para mim orar por você. Negativo. Negativo. Eu falo da oferta, eu ensino o dízimo aqui no culto. E eu faço na palavra. Mas você não é obrigado a dar nada. Você dando oferta, você não dando nada, eu vou estar aqui do mesmo jeito. Nós já estamos aqui há mais de um ano, toda semana, sem faltar. Por quê? Porque o nosso compromisso primeiro é com Deus e com aqueles que querem a palavra. Amém? A sua oferta, o seu dízimo, socorre a obra. A sua oferta abençoa a obra. Por exemplo, esse trabalho que nós estamos fazendo há mais de um ano, todas as semanas, sem falhar, tem abençoado a tua vida? Quem aqui diz assim, bispo,
tem abençoado a minha vida, tem abençoado a minha casa, bispo. Então eu peço a você, semeie nessa obra, gente. Tem sido uma luta muito grande, muito grande. No mês passado foi uma luta. Esse mês, só para você ter uma ideia, nós ainda não conseguimos pagar a internet. Nós temos uma internet especial só para o culto. Nós não conseguimos pagar ainda. Na segunda-feira, nós temos o aluguel do auditório para pagar. Na segunda-feira, nós temos que pagar. Nós compramos um computador melhor, porque a gente tinha um computador bem velhinho e a câmera era muito ruim. Nós compramos equipamentos melhores para a gente poder fazer o culto e você aí do outro lado receber da melhor maneira possível. Nós temos que pagar também a prestação na segunda-feira. Então, quando eu venho aqui e eu peço a sua oferta abençoa a obra. A sua oferta socorre essa obra. E quando você faz a sua oferta de todo o teu coração, preste atenção nisso. Quando você faz a sua oferta de todo o teu coração, Deus ele não deixa faltar para você. Então eu quero convidar você nessa noite para fazer a sua oferta, para semear, para abençoar essa obra com a sua oferta de qualquer valor. Nós temos 4 cultos na semana. A média dos cultos é 120, 150 pessoas. Poucos ajudam, mas todos querem ser abençoados. Se esse ministério está sendo bênção na tua vida, semeie nesse ministério. Devolva o teu dízimo nesse ministério. Ah, bispo, eu já devolvo o dízimo lá na minha igreja, então faça a sua oferta, nos ajude. Assim como nós estamos sendo bênção para a tua vida, abençoe, para que a gente possa continuar, e não só continuar, para que a gente possa ajudar mais pessoas. Jesus disse assim: dai e ser-vos-á dado. Dai e ser-vos-á dado. A promessa de Deus, quando você faz todo o teu coração, é fazer retornar para você muito mais. Você crê? Sim ou não? Bispo, eu creio. Então, se você pode nessa noite, se Deus toca o teu coração nessa noite para tu fazer a tua oferta, você vai preparar aí no teu coração. A tua oferta de qualquer valor. Bispo, eu posso ajudar com 100 ou mais. Bispo, eu posso ajudar com 10. Eu posso ajudar com 50, com 20. Bispo, eu tenho R$1. Não sei. Se você pode, você vai preparar a tua oferta aí. Bispo Marcos, eu não tenho nada. Fique em paz, eu vou orar por você. Você vai ter para você. Deus vai te abençoar. Porque nós não estamos aqui brincando. A Bíblia vai dizer que em Cristo a nossa fé não é em vão. Eu estou orando. Você vai ter para você. Você vai ter para a tua família. E você vai poder também ajudar essa obra. Amém? Aí na tua casa, apresenta as tuas mãos assim. Você que crê que esse Deus ele tem poder para prosperar a tua vida, para abençoar o teu trabalho. Apresenta as tuas mãos assim. Eu vou orar. E você vai pedir a Deus a bênção para o teu trabalho. A bênção para a tua vida financeira. Amém? Feche os teus olhos. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, eu oro pela vida financeira, Pai, de todas as pessoas aqui nessa noite, nessa sala de oração, nesse culto online. Meu Deus, essa pessoa, meu Pai, que crê na tua palavra, que ama, meu Deus, a obra do Senhor, mas que hoje, meu Pai, ela não tem nada para dar, ela não tem como ajudar. Senhor Jesus, abençoe a vida financeira dela, Pai. Coloca a mão do Senhor, meu Pai, no trabalho dela. Coloca a mão do Senhor no dinheiro dela, nos caminhos dela, Pai. Repreenda, meu Deus, todo espírito da escassez, meu Pai. E prospera ela, para que ela tenha para ela, para que ela tenha para a casa dela. E ela possa também, meu Pai, ajudar esse ministério. No nome de Jesus. Meu Pai, eu oro por essa pessoa, meu Deus, que o Senhor tocou no coração dela. E nessa noite, meu Pai, ela vai estar fazendo a oferta dela. Ela vai estar devolvendo o dízimo. Senhor Jesus, não deixa faltar para ela.
que essa semente de fé, que essa oferta de coração, o Senhor venha fazer retornar para a vida dela 30, 60, 100 vezes mais, para que o teu nome, meu Pai, seja exaltado e seja glorificado. Eu peço, meu Deus, por cada dizimista, meu Pai, aqueles, meu Deus, que todos os meses têm dizimado, têm ofertado, meu Pai, têm nos ajudado, meu Deus, nesse começo, a seguir em frente, a não parar. Senhor, abençoa eles, Pai, com bênção de provisão, de prosperidade, de multiplicação, que eles venham transbordar, meu Pai, conforme diz a tua palavra, conforme diz a tua promessa. Eu oro, meu Pai, por esse novo dizimista, por esse novo ofertante, meu Pai, por esse que o Senhor tocou nessa noite. Abençoa a vida deles também, meu Pai. No nome de Jesus, que essas mãos que são apresentadas, Pai, sejam abençoadas, e aonde eles colocarem as mãos prospere, aonde eles colocarem as mãos, tudo venha dar certo, meu Deus, no nome de Jesus. Abençoa, meu Pai, a carteira de trabalho que é apresentada, carteira de dinheiro, meu Deus, o cartão do banco, meu Pai, o que essa pessoa apresenta agora, meu Pai, na oração, meu Deus, pela vida financeira, que o Senhor coloque as mãos e abençoe. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, e quem crê diga que assim seja. Amém e graças a Deus. Amém? Eu vou colocar aqui na tela para você o Pix da igreja. Nessa chave Pix, você que nessa noite deseja fazer a sua oferta, você que nessa noite deseja abençoar esse ministério, deseja semear nesse ministério, nessa chave Pix, você vai estar enviando o teu dízimo ou a tua oferta. Você que tem para enviar hoje, você envia hoje, ou então quando você tiver. Amém? Está aparecendo aí o Pix da igreja, 11 972 25 3106. Bispo, eu não tenho Pix. Você que não tem Pix, você vai fazer o depósito nessa conta do Bradesco que está aparecendo aí para você. Se você não tem Pix, se você não gosta de fazer o Pix, nessa conta do Bradesco você vai fazer o teu depósito. Quando você fizer o dízimo, quando você fizer a oferta, você vai pegar o comprovante e nesse número, que também é um WhatsApp, você vai mandar o comprovante. Nós vamos pegar o comprovante e nós vamos colar aqui nesse livro aqui, ó. Esse livro aqui é o livro do dizimista, do ofertante. Todos os dias nós dobramos os joelhos e oramos por todos que está com o nome aqui, que está com o comprovante aqui. Você vai mandar o comprovante e a gente vai estar orando todo dia pela tua vida financeira e não vai faltar. Não vai faltar. Deus vai te dar muito mais no nome de Jesus. Amém? Amém, gente? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Vou fazer a oração final. Termina o culto. Você vai descansar. Abençoado, abençoado em nome de Jesus. Você que está pelo YouTube, gente, deixa o joinha, deixa o gostei. Quem não está inscrito, toca aí no botão com a palavra inscrever-se. Se inscreva para você estar com a gente aqui no canal, participando das nossas correntes diárias de oração. Amém? Amanhã, 6 horas da manhã, eu volto para a gente orar. Quem puder, vem orar comigo amanhã, 6 da manhã. Ah, bicho, para mim de manhã não dá não, eu saio muito cedo. Bicho, para mim está muito cedo. Se você puder, ora às 6 da manhã. Quem não puder, ora no horário que você puder, mas não deixa de voltar amanhã para a gente orar. E no domingo, Deus permitindo, logicamente, culto da família e fortalecimento espiritual no nome de Jesus. Amém? Quem tem peça de roupa da família, pega aí para a gente orar. Foto da família. Bispo, eu estou aqui com a foto da família. Dona Mara está sempre ali com o álbum dela, né? Deus abençoe a senhora, Dona Mara, em nome de Jesus. Estou orando pela senhora. Pega aí foto da família. Garrafa com água. Tem garrafa com água aí? Eu vou abençoar a garrafa com água. Dona Isabel, lá no Piauí, né? Vou abençoar a garrafa com água. Termina o culto e você vai descansar no nome de Jesus. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você. Quarta-feira começa o último trimestre do ano de 25, ou seja, os últimos 3 meses do ano, outubro, novembro e dezembro. E depois terminou o ano. Esses 3 últimos meses vai ser de saúde, de paz e de prosperidade na tua vida. Você crê? Quarta-feira
1º de outubro, começa o último trimestre. Esses 3 últimos meses vai ser de saúde, de paz e de prosperidade. Em nome de Jesus. Coloca isso no teu coração. Nós vamos estar lutando em oração nesses últimos 3 meses. Não termina o ano sem a tua bênção no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar pela família. Termina o culto, você vai descansar no nome de Jesus. Estava esquecendo, gente, o sal, você botou o sal aí próximo, tá abençoado, tá consagrado. Esse sal, você vai usar lá no teu saleiro normalmente. Bispo, eu preciso me libertar do vício. Então você vai temperar a comida com esse sal, você vai comer normalmente. E o Espírito Santo vai fazer a obra. Bispo, é o meu filho, é o marido, a esposa, a filha, vício de bebida, bispo. Vício de droga, vício de cigarro, tempera a comida normalmente. Ela vai comer dessa comida. Ele vai comer dessa comida. E o Espírito Santo vai fazer a obra. Jesus disse, bom é o sal. E está abençoado no propósito de libertar do vício. De libertação do vício. Então, em nome do Senhor Jesus. Amém? Apresenta para Deus o que você tem pela tua casa. Pai querido e amado, no nome de Jesus, eu apresento na oração, meu Deus, cada fotografia, cada peça de roupa, meu Pai. Elementos que representam a família, que representam familiares, meu Pai. Meu Deus, visita a cada um representado nessa foto. Aonde ela estiver, aonde ele estiver, meu Pai. Toca, meu Deus, com teu poder e com teu espírito, Senhor. Cura os enfermos. Liberta, meu Deus, os cativos, os oprimidos de espírito. Dá livramento, meu Deus, para aqueles que estão em situação de perigo, de risco. Abençoa, Pai, a família do teu povo. Abençoa a família do teu povo, Pai. Eu peço em nome de Jesus. Abençoa cada foto. Consagra cada peça de roupa, Pai. Consagra, Jesus, essa garrafa com água. Esse copo com água, meu Pai. Quando esta pessoa beber desta água, quando esta pessoa, Pai, usar esta água, que ela beba da bênção, da cura e do milagre. É o que eu te peço, meu Pai, no nome de Jesus. E agradeço ao Senhor, meu Deus. Agradeço ao Senhor, meu Pai, pelas bênçãos dessa noite. Agradeço ao Senhor, meu Pai, pela libertação. Agradeço ao Senhor pela vida de todo o povo, Pai. Senhor, eles vão sair agora da sala de oração. Eles vão sair agora do culto. Guarda a vida deles, Pai. Guarda a casa deles nessa noite, Senhor. Meu Deus, coloca os anjos ao redor aí da vida deles, ao redor da casa deles, Pai. Dá para o teu povo, meu Deus, uma noite abençoada de sono. Que esse final de semana, meu Pai, que está começando, seja de bênção, meu Pai. Seja de bênçãos, meu Deus. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Ore comigo a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Amém. O amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e a presença do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, hoje, amanhã e para sempre. E quem crê, diga amém. Amém. Graças a Deus, louvado, glorificado, bendito seja o nome de Jesus. A bênção de Deus está na tua vida. A bênção de Deus está na tua casa. Boa noite para todos vocês, gente. Bom descanso. Que esse final de semana que está começando seja uma bênção na tua vida, uma bênção na tua família, seja o melhor final de semana da tua vida. Amém? Ó, beijo no coração de todos vocês. Fiquem todos na paz. Boa noite!